Bom, meus irmãos, vocês devem ter percebido que nas leituras de hoje a gente está envolvido numa mensagem missionária. Trata-se de missões, né? E eu já dei alguns sermões aqui, falei sobre a paixão que eu tenho com missões. Fui criado numa igreja que era cultura missionária mesmo, né? Sempre durante o ano a gente estava tendo visita de missionários que estavam no campo, trazendo seus testemunhos, tanto aqui no Brasil quanto fora do Brasil. Tinha uma cultura muito grande, inclusive tem as agências missionárias, a Junta de Missões Batista, nacionais, mundiais, um organismo que cuida bem dos missionários lá. Isso eu tinha muito orgulho, né, de ser batista antes, de vir para cá, ainda contribuo lá ainda com missões. E vocês também já escutaram falando aqui várias vezes frases de impacto missionário, né? Quem ainda não escutou falando aqui, todo cristão, ou ele é um missionário, ou ele é um impostor. Essa é uma frase do Charles Spurgeon. E, recentemente, o Mateus, nosso postulante aqui também, ele publicou no Campus Teológico, uma página que vai descrevendo alguns textos de teologia, alguém comentando o seguinte: nem todo mundo é missionário e tudo bem. Aí o Mateus chegou. E aí eu achei importante e relevante também essa palavra, porque a gente é acostumado a escutar essas frases, né? Todo mundo é um missionário, é um impostor. Isso, de uma certa forma, toca no nosso ser para a gente ter uma vida diferenciada, uma vida dedicada a missões. E aí, esse artigo não está só desconstruindo o que é esse chamado missionário. Ele está, para a gente, classificando melhor o que é um missionário, o que é missões, o que é uma vida missional, a missão de Deus, para a gente poder elencar bem. Porque eu concordo com o autor do artigo lá, quando ele fala que se todo mundo é missionário, ninguém é missionário. Sabe aquela questão do dono da casa lá? Assim, ó, se todo mundo é dono da casa, ninguém é dono da casa, ninguém faz. E aí, nesse sentido, eu até concordo com ele. Porque costuma-se falar missionário aquele que vai enviado por uma igreja para proclamar o evangelho em outro lugar, plantar igrejas, né? E quem é a dona de casa, ou o funcionário público, ou o professor, aquela pessoa que vive uma vida ordinariamente comum, não se vê nesse papel de ser uma pessoa enviada em missão para plantar um trabalho novo, para evangelizar, viver exclusivamente disso, né? Então, viver uma vida missional é que pessoas comuns vivem a partir da graça de Deus, entendendo que Deus está sustentando esse mundo, amando esse mundo através da nossa vida. E um missionário é aquele que é enviado para uma igreja para ir plantar um trabalho, evangelizar em outra nação, em algum outro lugar, e ele está, de fato, imbuído de uma missão. Tá bom? Só nesses termos assim, estou falando do artigo, Mateus. Todo mundo, nem todo mundo é um missionário, tudo bem, mas todo mundo é um missionário, de uma certa forma, porque vive uma vida missional. Tá bom, gente? Não exclui a nossa responsabilidade de viver e testemunhar a graça de Deus, mesmo que a gente não vá plantar um trabalho ou evangelizar fora, num país afora, numa cidade afora, tá bom? Todos nós estamos envolvidos na missão de Deus. E eu reitero, todo mundo é um missionário ou um impostor, porque se a gente não vive dentro da missão de Deus, a gente está dando um falso testemunho. Quem foi alcançado pela graça de Deus tem que dar testemunho. A gente não é só um consumidor da fé, a gente é proclamador, a gente é um colaborador da fé. Esse é o nosso papel. Existem outras frases de impacto missionário, né? Eu que sou um apaixonado por missões, conheço várias. Eu poderia citar aqui, ó: missão se faz com os joelhos dos que oram, com os pés dos que vão, com as mãos dos que doam e com as igrejas que enviam. O trabalho de missões envolve todo mundo. Um missionário, nesses termos, não é só quem vai, somos nós, que colaboramos com quem vai também, dar suporte. E, gente, é muito importante isso. Uma vez, eu fui visitar uma agência missionária aqui em Brasília, da Jocum, não sei se vocês conhecem Jocum. Jocum é uma agência chamada Jovens com uma Missão. Fui lá assistir uma palestra, e antes da palestra, os missionários estavam lá, os missionários da Jocum mesmo, né, estavam lá jantando, e eu tinha acabado de passar na lojas americanas, comprei um monte de chocolate para comer, para eu mesmo comer, né, devorar um monte de chocolate. E eu vi a missionária comendo lá, e falei assim: missionária, vou te dar aqui só para você adoçar seu dia aqui. Gente, a missionária começou a chorar. E ela chorou, e eu fiquei sem entender por quê. Aí ela falou: isso era tudo que eu precisava. Gente, um negócio simples. Pessoas que deveriam ser os nossos heróis estão passando necessidade, não só material, mas emocional e espiritual também.
porque a igreja manda e esquece lá. Essa é a realidade de muitos missionários no campo de missões, tá bom, gente? E, assim, comove muito o coração ver que pessoas vocacionadas que a gente mandou, depois ficam lá abandonadas. São pessoas enviadas pela igreja. Tem igrejas que não têm uma cultura missionária, assim, tão estruturada e organizada quanto a Junta de Missões Batistas, e a gente deve, pelo menos, orar pelos missionários. Pelo menos isso. Se você não conhece ninguém, ora, vai atrás de conhecer, manda mensagem para o missionário. Existem muitos missionários brasileiros fora do país, estão sem contato com a família, sem contato com as suas igrejas, às vezes estão passando dificuldade no campo, tá bom? Então, é importante, a gente está envolvido, colaborando com esses grandes agentes de Deus, e nós também somos. A nossa missão é diferente, mas também estamos envolvidos na missão de Deus. Bom, eu queria falar mais uma outra frase. Quem dá a missão, dá a condição. E esse é o tema do sermão de hoje. O Deus missionário dá a missão e a condição. A gente viu que a missão de Deus é salvar esse mundo. A gente está envolvido na missão de Deus. Deus, quando entregou para Adão e Eva o castigo, falou que viria alguém. Deus estava entregando a revelação de um grande plano de salvação. Viria alguém, filho da mulher, da semente da mulher, que pisaria a cabeça da serpente. E aí Deus se envolve com a humanidade, faz aliança com pessoas específicas, famílias específicas, uma nação específica, para que o grande plano da missão seja concluído. E é óbvio, gente, quem está envolvido na missão de Deus são pessoas falhas, pessoas comuns, pessoas que às vezes são insignificantes, são os improváveis de Deus. Domingo após domingo a gente tem falado aqui nos últimos sermões de como Deus se envolve com pessoas, como que Deus resgatou Israel do Egito, como que Deus elencou Israel na terra prometida para poder desenvolver esse grande plano de salvação. Israel tem por vocação, tem a vocação missionária de ser uma nação sacerdotal. Faz parte do que é ser Israel, ser missionário, gente. Quando a gente lê o Salmo 96, por exemplo, anuncia entre as nações as grandes obras do Senhor, aquele é um salmo missionário, porque os deuses das nações são feitos de pau, de pedra, não ouvem. O que Israel deveria fazer? Mostrar entre as nações o que é um Deus verdadeiro. Anunciar como que Deus libertou eles do Egito com mão poderosa, como Deus sustentou eles no deserto dando maná, como que Deus pacificou o seu território, derrotando os adversários. O que Deus tem realizado no nosso meio que a gente pode mostrar para o mundo? Eu não sou nada, mas olha o que Deus fez por mim. Virei baterista da igreja, né? É o meme do menininho. Mas, enfim, Israel carrega na sua identidade, na sua história, na sua cultura, na sua geografia, na estrutura sociopolítica e econômica, na sua religião, o testemunho do poder salvador e soberano de Deus para todas as nações, de forma que eram missionais e eram missionários ao mesmo tempo. A narrativa bíblica da história de Israel aponta para o fato de que, como eles falharam terrivelmente no sucesso dessa missão, Deus cumpre a sua missão e permanece fiel, porque quem é perfeito é o Senhor, quem é poderoso é o Senhor. É dele que vem a missão e é ele quem dá a condição. Nós ouvimos nos últimos sermões sobre Davi, a gente tem falado aqui, eu falei várias vezes aqui, como Deus escolhe alguém diferente da escolha do povo, um povo que é um rei para governar si, para ser que nem as outras nações, um rei para lutar suas guerras. Quando chega a hora da guerra, o rei que eles escolheram está lá, acovardado. E a escolha de Deus, um pastorzinho, e aí no último domingo até falei, né? Deus, quando quer cuidar do seu povo, escolhe um pastor. Deus não escolhe um super-herói, Deus escolhe um pastor, gente. E era um adolescente. Esse rapaz foi para frente de batalha, derrotou um gigante, botou para correr todo o exército adversário, porque Deus era com ele. Trata-se de Deus, da missão de Deus com o seu povo. Inclusive, no texto da semana, foi o que eu preguei, semana atrasada, né? 1 Samuel 17:47, está envolvido nessa batalha de Davi e Golias. Davi declara para os filisteus o seguinte: saberá, pois, toda essa multidão, que o Senhor salva, não com espada nem com lança, porque do Senhor é a guerra, e Ele vos entregará nas nossas mãos. Olha que maravilhoso. Enquanto Golias estava lá declarando durante 40 dias a derrota do povo de Deus, chega Davi, uma pessoa insignificante, pequena,
com armas de pastoreio, não armas de batalha, e declara que o Senhor salva. Gente, na boca de pessoas improváveis, insignificantes, a gente vai escutar um belo hino de louvor e adoração, de que Deus salva, e Deus não usa armas, nem espada, nem lança, porque do Senhor é a guerra. O Senhor dos exércitos, quem dá a missão e dá a condição. Bom, alguns anos se passam desde esse episódio de Davi e Golias. Muito drama acontece, muito sangue derramado, muitas batalhas também vão acontecer, até Davi ser coroado rei, e é o texto de hoje. Apesar de Davi ter sido ungido rei ainda adolescente, ele só vai ser coroado, a gente viu aqui no texto, já aos 30 e poucos anos de idade, né? 33. O que aconteceu? Como que Deus trabalhou a vida de Davi? Como que Deus tocou na vida dele para que ele, enfim, pudesse receber esse posto tão elevado do país, da nação, ser um instrumento de Deus? A maneira pelo qual esse texto vai descrever para a gente esse momento significante na carreira de Davi, como um ungido de Deus, como aquele que Deus escolheu, é digna de nota em vários aspectos, merece a nossa atenção em vários aspectos. E a gente vai falar rapidinho sobre essa trajetória de Davi, ou seja, esse momento da coroação. As tribos agora vão se reunir depois da morte de Saul, acontece uma batalha, porque os filhos de Saul, os herdeiros, estão tentando ali disputar o trono, a herança do trono, até que todas as tribos vão se unir e falar, não, Davi vai ser o rei que a gente vai ter como nosso, aquele que vai dirigir a nação, vai conduzir a nação. Olha só, gente, o texto vai falar que o povo vai lembrar, no versículo 2 do capítulo 5, que Davi era um grande pastor que Deus escolheu para apacentar o seu povo. Para cuidar do rebanho de Deus, um pastor e o povo reconhece que a escolha de Deus sempre foi a melhor. Deus escolheu o pastor para guiar o seu rebanho. E o que é o pastor? O pastor é aquele que protege o rebanho e que, ao mesmo tempo, conduz para um lugar apropriado, um lugar de segurança, um lugar em que a gente sabe agora como o povo de Deus vai levar um futuro apropriado e um futuro justo. A própria vocação de Davi, quando era uma criança, vai ser agora uma base para essa imagem de quem vai conduzir Israel, um pastor. E também vai ser a maneira pela qual Deus cuida do seu povo. Depois que Davi morre, seus sucessores e os outros reis são comparados a pastores. Tanto é que o profeta Ezequiel vai falar que Deus considerará pastor segundo o coração de Deus, aí sim de fato, não pastores que estão só consumindo a carne das ovelhas, porque o que vai acontecer depois na sucessão dos tronos é que os reis são pessoas obstinadas, egoístas, que vão querer consumir tudo que o povo pode oferecer, levar os filhos para a guerra e todo o juízo que Deus prometeu quando Samuel falou da escolha de um novo rei, tá bom? Segundo, é que as pessoas estão indo até Davi, os grandes líderes das tribos, para fazer uma aliança com Davi. Então, olha só, pastoreio, aliança, são termos teológicos, Deus está se revelando no desdobramento da história do seu povo. As pessoas estão fazendo um acordo com quem Deus escolheu. No fim, o que eles estão aceitando é a escolha de Deus. E agora não se trata sobre Israel, o povo e Davi, mas como o povo está se aliançando com a escolha de Deus. É uma aliança entre Deus e o povo agora de fato aceitou a condução de Deus, quem Deus escolheu. O povo agora está em consonância com o projeto de Deus e com a missão de Deus. Em outras palavras, a aliança entre o povo não é com Davi, é com Deus, porque Deus agora, na história de Davi, vai fazer uma aliança perpétua. O texto seguinte vai falar sobre isso. O trono de Davi vai ser estabelecido e vai ser eterno. A gente sabe muito bem quem é que senta no trono eterno de Davi, é Jesus, né? O texto do Antigo Testamento finaliza com uma grande frase falando: ia Davi crescendo em poder cada vez mais, porque o Senhor, o Deus dos exércitos, era com ele. E a gente sabe que Davi vai cumprir as promessas de Deus. Deus vai cumprir as promessas dele através de Davi, melhor dizendo, né? E assim vai levar o povo não só à grandeza, mas também à prosperidade, e vai confirmar que Deus realmente tem bons projetos para Israel. As palavras de Deus são verdadeiras. Nem mesmo as fraquezas de Davi, que a gente conhece, vai ser capaz de anular a fidelidade de Deus. Gente, trata-se de Deus, um Deus que concede a um povo a missão de ser um farol na terra,
Mesmo quando esse povo vacila, quando esse povo decide errado, Deus intervém. Deus vai lá e age para poder consertar tudo. Isso é a justiça de Deus. Um Deus que não vem só trazer castigo, como muitas pessoas falam, cuidado com o juízo de Deus. O juízo de Deus, a justiça de Deus, na verdade, é como Deus conserta as coisas. É um Deus justo, porque Ele conhece a nossa fraqueza. Ele nos concede também essa missão de ser os seus representantes. Israel, como uma nação sacerdotal, deveria fazer a mediação entre as nações e Deus. Mas Deus sabe muito bem as fraquezas de Israel. E Deus age poderosamente, fazendo intervenções para consertar as coisas que vão dando errado. Ao passo que a gente sabe como a nação prevaleceu sobre os seus adversários, pacificou o território e prosperou durante a gestão de Davi, tudo isso como resultado do agir do verdadeiro rei, o soberano Senhor dos exércitos, nós somos levados para a passagem do Evangelho, o verdadeiro Davi, Jesus de Nazaré. Bom, a cada domingo a gente tem meditado também no Evangelho de Marcos. Somos apresentados ao testemunho de um aspecto importante da vida de Jesus a cada sermão, suas intenções, o modo de fazer as coisas, o modo como compreende o mundo, como interage com as pessoas e reage às diferentes situações, bem como a sua autoridade divina. Domingo após domingo, nós aprendemos um pouquinho de Jesus. Jesus tem autoridade sobre demônios, Jesus tem autoridade sobre os recursos naturais, mas também sobre as forças dos elementos do caos. Jesus tem poder sobre a enfermidade, sobre a morte. Mas também Jesus é rejeitado muitas vezes, Jesus é colocado à prova muitas vezes, mas também tem momentos de aceitação, como a gente vê pessoas colocando a sua fé, mesmo uma fé imperfeita, em Jesus, como Jairo e a mulher do fluxo de sangue. Não faltou, os discípulos estão caminhando com o Mestre Jesus, vendo tudo isso, tomando toda essa experiência. Parece que tudo isso é muito bonito e glamuroso, mas a cada história temos uma boa realidade do que é ser um Deus que se esvazia para ser humano e colocar o mundo de ponta cabeça na missão de salvá-lo. Quando a gente vê a vida de Jesus, é esse Deus encarnado, que é todo poderoso, mas esvaziado do seu poder, amando as pessoas, vivendo a nossa vida, sabendo o que é lidar com oposição de parentes, de autoridades, de política, de ver os seus amigos o traindo. Tantas coisas da vida de Jesus servem para mostrar o que é a vida real. Gente, como é que a gente vai acreditar nesse evangelho que as pessoas estão pregando hoje aí, de que venha e a sua vida vai se tornar a melhor do mundo? Venha e você vai ficar rico, venha e você vai ficar sem doenças, venha e você vai esquecer até o seu passado. Não condiz com o evangelho que a gente tem estudado domingo após domingo, como Jesus tem se revelado. A vida de Jesus não é nada fácil. Seus discípulos estão vendo isso e tendo essa experiência. Os discípulos estão caminhando com Jesus, tendo todo esse arcabouço, compreendendo melhor sobre o tão aguardado reino de Deus. Andar com Jesus é participar da missão de Deus. Não faltou a esses discípulos a oportunidade de crescer em fé e enriquecer o seu currículo. Afinal, Jesus escolheu pessoas improváveis. Mais uma vez, Deus está escolhendo pessoas improváveis para estar com Ele e fazê-los crescer com poder e em poder. A história de Davi, mais uma vez, vai se repetindo. Deus vai escolhendo pessoas aleatórias, não aleatórias, Ele sabe o que está fazendo, mas pessoas que jamais serão escolhidas para uma grande missão. Nos últimos domingos meditamos e fomos desafiados a lançar nossa fé em Jesus, que curou, que expulsou os demônios, que acalmou a tempestade, que ressuscitou mortos. Tantos dilemas nas nossas vidas ganham soluções nas palavras de Jesus, o sofrimento, a dor que nos alcança. A gente é compelido a colocar em Jesus a esperança. Jesus fez com que o sofrimento da mulher do fluxo de sangue acabasse. Jesus fez com que pessoas que estavam escravizadas por demônios, legiões, fossem libertas. Jesus fez com que a morte fosse acabada, pessoas mortas voltassem à vida. É normal eu acreditar que esse poder está à minha disposição, pode me alcançar, e nós devemos acreditar nisso. Tá bom? Faz parte do que é a nossa vida como cristão, acreditar no poder de Deus e que Deus se interessa na minha causa também. Mas não termina aí, gente. Nós somos feitos discípulos de Jesus, participamos da missão que é urgente. O reino está próximo. A missão de Deus é urgente, o reino está próximo. O que fica claro na missão
é a certeza de posição e rejeição, mas quem dá a missão, dá a condição. Vou repetir aqui, esperar aqui o Nicolai. O que fica claro nessa missão é a certeza de oposição e rejeição. O evangelho que a gente tem escutado hoje aí não fala sobre isso. Fala sobre seja melhor, seja mais próspero, resolva seus problemas. E o que Jesus está apresentando na vida dos discípulos, na experiência da caminhada é: vai sofrer oposição, vai sofrer rejeição, mas quem dá a missão, dá a condição. Na leitura do evangelho de hoje, os discípulos foram enviados, tendo em mente os desafios que esperam eles. A rejeição cética das pessoas da cidade natal de Jesus vai oferecer meio que um fechamento das histórias que nós lemos nos domingos passados até hoje. Jesus vai à sinagoga, lá ele sofre oposição. Jesus está indo para Cafarnaum, entra numa casa, a família de Jesus fala que vai lá intervir porque acha que ele está fazendo muito alvoroço. Os fariseus falam que Jesus está cheio de demônios. A família de Jesus está perturbada com o comportamento dele. Enfim, muita oposição. Mas, por outro lado, também tem gente que acolhe o ministério de Jesus, o poder de Jesus, a vida de Jesus, como Jairo e a mulher do fluxo de sangue. Algumas sementes caíram ao longo do caminho, ou em terreno pedregoso, ou em terreno espinhoso, mas outras caíram em terra boa e fértil. E aí, gente, essa história surge para nos levar a duas questões. Nesse primeiro bloco do texto do Evangelho de Marcos, capítulo 6, de 1 até o 6, a gente vai ver que Jesus vai para a sua cidade, começa a pregar, ensinar, e as pessoas estão falando aí: ó, quem é esse aí, rapaz, que está ensinando? Esse não é o filho da Maria, não é o carpinteiro, não é esse, qualquer um da cidade. E a primeira pergunta é: por que os conterrâneos de Jesus o rejeitaram? Por que, gente? Provavelmente você já passou por essa experiência de estar envolvido em alguma atividade, em alguma missão, e ser rejeitado por pessoas que você admira, que você gosta, sentir a reprovação de pessoas à sua volta, de pessoas que... Nicolai? De pessoas à sua volta. Eu já tive essa experiência antes de vir para cá, gente. Esse é o meu testemunho, sabe? Eu queria ser pastor de outra igreja, outra denominação, estava lá envolvido, muitos anos de dedicação, e não quiseram, e tudo bem. Hoje eu estou aqui, graças a Deus, estou feliz por isso. Tem lugar para missão, né? E a minha resposta para essas pessoas lá foi: eu sirvo o reino dos céus, o reino de Deus. Se o reino da tal igreja não me cabe, vou servir o reino de Deus, e aqui encontrei um lugar para servir. Amém? A outra pergunta que eu queria fazer é: por que Jesus não pôde fazer nenhum milagre ali, gente? Porque o texto é enfático. Jesus, ele começa a ser rejeitado, e ali ele não pode fazer milagres. Será que ele não pode porque foi proibido de fazer, ou porque ele não teve poder para fazer ali? O que vocês acham? Jesus está sendo rejeitado. Gente, existe uma conexão aqui que o texto está querendo trazer para a gente sobre a relação de fé e os cuidados de Deus e de Jesus. Essas pessoas não tinham fé em Jesus como Deus. Essas pessoas estavam só olhando Jesus como mais um daquela cidade, um daqueles filhos, que saiu para a cidade grande, depois voltou para uma visita. Ele não é ninguém especial. Ele é o filho da Maria, o filho do carpinteiro. Eu queria ler aqui as palavras de James Edwards, um teólogo, e ele responde essas duas perguntas num pensamento bonito. E diz assim: a humanidade, ela quer um sinal sobrenatural de Deus, ou como o demônio, uma grande demonstração do poder divino. Contudo, ela não quer um Deus que se torne um ser humano como um de nós. O povo de Nazaré vê só um carpinteiro, só um dos filhos de Maria, só outro dos filhos do vilarejo que cresceu e voltou para uma visita. A humanidade quer algo distinto daquilo que Deus dá. O obstáculo à fé não é a falta de Deus em agir, mas a relutância do coração humano em aceitar o Deus que se digna a se apresentar a um de nós em apenas um carpinteiro, o filho de Maria. Esse é o problema daquelas pessoas, é o problema de todo o coração que está distante de Deus, da missão de Deus, sem se envolver com Deus. Ele não aceita o que Deus simplesmente dá, mesmo sendo algo muito diferente do que nós esperamos.
Muito simples, muito comum. Esse era o Deus que se dignou a abrir mão da sua eternidade, da riqueza celestial, para se fazer um de nós. Eles rejeitaram a Deus e Deus rejeitou conceder as suas bênçãos para eles. Essa sessão termina com Jesus admirado. O que é admirado, gente? Perplexo, às vezes assustado, talvez um pouquinho assim, encabulado, porque isso é um prenúncio da sua obra. A sua rejeição vai levar ele para a morte. Parece que uma nuvem escura envolveu Jesus e ele sabe o que vai acontecer. Está anunciado que o seu povo, a sua terra, vai levar ele para a cruz. O povo que foi escolhido. E aí então surge a urgência da missão. Está chegando a hora do reino ser revelado. Está chegando a hora de Jesus fazer o seu grande show, ser revelado plenamente na cruz do Calvário e ressuscitar. E ele precisa mandar os seus discípulos para a missão. Eles precisam entender e introjetar isso na vida deles. Não é só receber bênçãos, não é só presenciar milagres, é se envolver com a salvação de Deus no mundo. Ser um discípulo de Jesus é caminhar com Jesus, padecer o que ele padeceu. Essa segunda sessão, o chamado da missão, descreve como os discípulos estão sendo levados para irem dedicar suas vidas em missão nas aldeias vizinhas. Eles são capacitados, instruídos por Jesus e, pelo visto, realizam uma campanha bem-sucedida. O texto vai se delongar um pouco mais com isso. E consiste na pregação, na cura de pessoas e também na expulsão de demônios. 3 características desse comissionamento são particularmente interessantes e a gente vai falar sobre isso hoje. Quando Jesus manda os seus discípulos, somos nós que estamos sendo enviados. O Deus que veio nos salvar, Ele não veio simplesmente tirar o nosso nome da lista que vai para o inferno, não, gente. Ser salvo por Jesus não é só estar distante da ira de Deus, é estar envolvido na missão de Deus de salvar o mundo. Deus não faz nada sozinho, Ele compartilha com a gente esse trabalho gracioso de fazer parte da redenção de Deus. Muitas pessoas são libertas, muitas pessoas são curadas, porque Deus está agindo através da nossa vida. Muito bonito a gente escutar durante domingo após domingo que Deus cura em resposta de fé, que Deus domina demônios, e portanto a gente pode entender que Deus está nos guardando, nos protegendo, que Deus sossega os poderes do caos, e então os problemas da nossa vida vão ganhar fim na palavra de Jesus. Bonito, é importante, mas não para por aí. Trata-se de uma missão. O tema da guerra cósmica foi aberto quando Jesus começa a ser tentado pelo diabo e vence. Quando Jesus vai na sinagoga, expulsa demônios. Quando Jesus cala os demônios. Gente, não tem outra palavra para a gente. É uma missão de guerra. Jesus nos imbuiu disso tudo. Bom, e a primeira palavra da meditação nesse envio de Jesus é que os discípulos são chamados e enviados por Jesus. Ninguém vai lá, se apresenta para Jesus, como a gente vê assim no mundo corporativo hoje, né? Uma pessoa ser bem, como que fala assim, proativa, né? Não é isso que as pessoas estão esperando daqueles subordinados, ser proativo, faz parte até de uma seleção de emprego, tem que ser proativo. Jesus não esperou ninguém ser proativo. Ninguém se apresentou para Jesus e falou assim: Deus, estou aqui, me manda em missão. Gente, eles foram chamados por Jesus e foram enviados por Jesus. Ao mesmo tempo que eles não foram proativos, mostra que as pessoas talvez precisam de serem enviados, de dar um pontapé, ter uma iniciativa, mas ao mesmo tempo mostra a autoridade que é conferida para eles. Não é uma coisa só pessoal, faz parte do que Deus está realizando, o poder que Deus está comissionando a esses discípulos. E mais uma outra coisa digna de nota: eles nunca foram sozinhos. A missão não é realizada sozinho nunca. Jesus mandou de 2 em 2, né? Tem um amigo meu, Jana estava lá em casa, a minha amiga, né? Escutou, né, Jana? Eu falando para a Irene. É uma amiga nossa que ela é muito reservada, passa muito problema, gente. Rapaz, se você escutar a vida dela assim, você fica até com vergonha de chorar o que você chora de problema. Mas ela leva tudo para dentro de si, sozinha. Ela quer carregar o mundo nas costas, os problemas dela e os problemas da família nas costas. E lá em casa eu falei para ela assim: Irene, Deus fez de um jeito que sozinho é para não dar certo. A missão não é para dar certo sozinho. Deus é um Deus coletivo, gente, que compartilha. Deus é trindade, 3 pessoas que compartilham a glória. Você acha que Deus vai compartilhar o trabalho dele para você carregar o mundo sozinho nas costas? Então faz parte de coletividade.
Se na sua vida cristã você está caminhando, não compartilha a sua fé, a sua vida com outros irmãos, com outros discípulos, repense um pouco a sua vida. Se você não está compartilhando com seus pastores, com sua liderança, não que a gente tenha alguma autoridade, não se trata disso, mas a gente tem uma responsabilidade diante de Deus, de cuidar e zelar do rebanho. Mais ainda, mutualidade no corpo da igreja. A missão não é feita sozinho, nós devemos compartilhar, nós devemos contar com o apoio uns dos outros, nós devemos levar as cargas uns dos outros. Toda a realidade bíblica leva a esse entendimento que sozinho a gente só está fadado a assumir fracasso. E a gente vai vivendo algum sucesso na vida achando que isso é o sucesso da missão, e não é. A gente precisa compartilhar infortúnio, a gente precisa compartilhar sucesso. Através do meu sucesso, quando eu compartilho, pessoas são inspiradas, pessoas são abençoadas, pessoas são fortalecidas. Mas também quando eu fraquejo, eu compartilho o meu fraquejo, pessoas também têm oportunidade de ter compaixão, de estender a mão. E é tão bacana isso quando a gente tem essa experiência de ter alguém estendendo a mão para a gente. É diferente da experiência de você estender a mão. E tudo isso faz parte da missão. Tudo isso faz parte de como Deus está operando a graça dele, salvando o mundo. Sozinho, a gente não é enviado para lugar nenhum. A gente não participa da missão. Então, é muito importante para mim, tocou muito profundo isso. A gente quer fazer, às vezes, as coisas sozinho, achando que está fazendo a vontade de Deus, e, na verdade, Deus está mandando a gente viver uma vida comunitária, partilhar na dor, no sofrimento, na rejeição, nas oposições. A gente não deveria estar sozinho nunca. Tá bom? Então, isso é um apelo. Se você está vivendo a sua vida cristã muito sozinho, muito individual, achando que isso é um serviço para o reino, não é. Compartilhe a sua vida. Vale a pena repartir o ponto regularmente, Isso significa que a missão de Deus, ela não deriva só de uma questão pessoal, uma vontade pessoal, mas do poder de Deus que é compartilhado através de Jesus. É pela decisão de Jesus que nós somos enviados, mas também a gente compartilha toda essa mensagem do Evangelho, a vida, a caminhada e a jornada, antes que a igreja seja uma organização voluntária. A igreja é uma comunidade constituída pelo chamado da comissão de Cristo. Só então a gente é capaz de cumprir o mandato de Deus de pregar e curar em nome de Jesus todas as pessoas no mundo. A gente precisa ser igreja, corpo, ter união, faz parte do que é o ethos da igreja, congregação. O apóstolo Paulo fala que, em sua oração, que ora para que a igreja em Éfeso, juntamente com todos os santos, possa compreender o poder de Deus, o amor, a altura, a largura e a profundidade de Deus, do amor de Deus em todas as suas dimensões. Ou seja, gente, é só na igreja, na comunidade, é que o amor de Deus pode ser experimentado em todas as suas dimensões. Segundo, as instruções de Jesus exigem que os discípulos estejam desimpedidos e sejam ousados. Então, a gente vê que Jesus faz uma breve lista do que não deve levar para a missão, não deve ter muitas coisas para sobrecarregar esses discípulos. A missão é urgente, ela é veloz, ou seja, não precisa de muita coisa para a gente poder viver a missão de Deus no mundo. A gente não pode estar muito apegado com essas coisas, mas também esse texto tem notas de outras histórias. Quando Jesus fala dos itens que devem ir para a missão, gente, ele está relembrando um pouquinho de como o povo deveria sair do Egito. São exatamente os mesmos itens. Ou seja, tem que ser rápido, a saída é rápida. O povo de Deus sabe muito bem na sua história o que aconteceu no passado, e agora a missão é cósmica. Temos que ir para libertar pessoas. Eles devem ir na dependência de Deus para suprir as suas necessidades e deixar que aqueles que vão receber, a quais Jesus provisionou, façam toda essa provisão para os seus discípulos. Gente, se você conhece um missionário raiz mesmo que você vai entender o que é viver nessa dependência da provisão de Deus. Não tem que levar muita coisa, não depende de muitos recursos financeiros, de muitos recursos materiais, de muitos recursos de organização e estrutura. É o mínimo para a gente poder ir anunciar a mensagem do Senhor e viver a missão de Deus no mundo. O ministério não deve visar lucro, nem o engrandecimento pessoal, mas ter como objetivo servir e glorificar a Deus. Isso é viver uma vida missional e ser um missionário. Menos é mais nesse caso. E terceiro, é a realidade da rejeição
que tem que ser levado a sério. Servir a Jesus, inevitavelmente, vai colocar a gente em oposição contra os poderes desse mundo. E os poderes desse mundo são muito sagazes. Às vezes sutis, às vezes nada sutis. Lidar com o mundo das trevas que opera em oposição a Deus, que esses discípulos experimentaram durante a jornada com Jesus, deve levar o nosso entendimento para compreender onde nós estamos agindo, onde nós somos enviados em missão. Esses discípulos vão lidar com oposição de todas as maneiras. Como é que a gente reage a esses momentos de oposição? Ainda mais hoje, né, que essa realidade afetiva atinge muitos corações. Você não pode falar nada com ninguém que está se doendo. A pessoa não pode levar um não, a pessoa não pode levar uma rejeição, que quer tirar a vida, quer acabar com a vida do outro. Isso não é só na igreja não, né, gente? O mundo está desse jeito. A moça terminou o namoro, o cara vai lá, mata. Termina um casamento, mata. O filho não faz o que quer, mata. Está desse jeito. Mas os discípulos são orientados a, não deu certo, sacode a poeira, vai, parte para a próxima. O reino da denominação tal não deu para você, o reino de Deus é muito maior, tem lugar para servir. Vai, passa para a próxima. A missão não para, a missão é grande. Em outras palavras, grande é campo, poucos são os ceifeiros. Qual o seu lugar nessa missão de Deus? Como que você tem se sentido parte dessa missão como missionário ou vivendo uma vida missional? Sacudir a poeira das sandálias pode ser um testemunho visível de quão significativa é essa rejeição, feita na presença de uma mudança, feita na esperança de uma mudança de opiniões que ainda possa ocorrer. De qualquer forma, os discípulos não seguem a promessa de que todo ouvinte de seus sermões se arrependerá. Eles não devem ficar surpresos nem desanimados quando as portas são batidas em seus rostos. Afinal, Jesus recebeu exatamente essa resposta de autoridades religiosas, dos cidadãos de sua cidade natal e até mesmo de sua família. Eu queria ler com vocês, para finalizar, a biografia de George Miller. Ele foi um filântropo inglês no século XIX, um cara que dedicou vida, negócios, dinheiro em causas missionárias. Viveu uma vida missionária, uma vida missional, uma pessoa que está envolvida no reino. Além de ter fundado vários orfanatos, é conhecido pelo seu exemplo maravilhoso de confiança em Deus. Embora jamais pedisse coisa alguma a ninguém, exceto a Deus, os orfanatos sempre tinham o que precisavam. Miller disse certa vez: a fé não opera na esfera do possível. Não há glória para Deus naquilo que é humanamente possível. A fé começa onde o poder humano termina. As histórias de provisão de Deus na vida e no ministério de Miller são extraordinárias. Várias vezes recebeu doação não solicitada de comidas apenas algumas horas antes do horário da refeição das crianças, o que fortaleceu ainda mais a sua fé em Deus. Em uma ocasião amplamente documentada, por exemplo, todos agradeceram pelo café da manhã, enquanto todas as crianças estavam sentadas ao redor da mesa, embora não houvesse alimento algum na casa. Quando terminou de orar, o padeiro do bairro apareceu com pão fresco o suficiente para todos, e o leiteiro veio com uma grande quantidade de leite, porque a sua carroça havia quebrado em frente ao orfanato. Imagine o impacto dessas experiências e como elas exercem poder e transformação sobre a fé daquelas pessoas que estão envolvidas. Tome a decisão de depender de Deus e não de si mesmo. C.S. Lewis termina dizendo, parece que Deus não faz nada de si mesmo que possa delegar suas criaturas. Ele nos ordena fazer devagar, desajeitadamente, o que poderia fazer perfeitamente num piscar de olhos. Nós não somos meros receptores ou espectadores. Nós temos o privilégio de participar do jogo, ou somos compelidos a colaborar com o trabalho de Deus. Gente, hoje é um dia de desafio. Esse sermão é um sermão para nos desafiar. Domingo após domingo nós ouvimos sobre o poder de Deus, como podemos confiar no poder de Deus, como Deus tem autoridade e como essa autoridade vem ao nosso encontro, nos libertando, nos empoderando. Mas para que tudo isso? Não deve ser só para eu ser um consumidor da fé ou ter uma vida cheia para mim mesmo. Esse não é o sentido e o propósito da missão. Não foi para isso que Deus te chamou, só para você receber
mas para a gente poder se empenhar e entender que nós somos chamados para essa grande missão de salvação. Alguns são vocacionados para ir pregar o evangelho em outras nações, evangelizar, plantar trabalhos, dedicar sua vida na esfera eclesiástica, ou seja, para dentro da igreja, para que a igreja seja fortalecida, seja alimentada para fazer o trabalho de Deus no mundo. É Deus quem está amando a família quando a mãe da família está preparando o café da manhã, está preparando o almoço. É Deus que está amando a sociedade quando as pessoas estão trabalhando, servidores públicos, profissionais liberais, cuidando dos problemas das pessoas, mas também construindo riquezas. Tudo isso faz parte de como Deus está operando nesse mundo. E olha, a gente não deve simplesmente olhar para o que está sendo feito, porque quem está no mundo das trevas também faz. E qual é a diferença entre um ímpio, uma pessoa condenada na escravidão, no pecado fazendo, e nós? Tem que ser a glória de Deus. Como é que Deus está fazendo através da nossa vida? Por isso essa palavra deve desafiar cada um de nós. E o desafio é de sair do lugar de apenas consumidores para assumir o lugar de colaboradores, de um Deus que nos envia com a semente do reino nas mãos e no coração. Desafio de aceitar a nossa vocação missionária, sendo um verdadeiro missionário, vivendo uma vida missional, visando tudo para a glória de Deus. Desafio de enfrentar as rejeições, oposições, bater a poeira e partir para outra, onde a missão tem potencial de sucesso. Desafio de encarar as limitações de recursos para iniciar a jornada que é proposta, sabendo que o foco está distante de lucro, de glória pessoal, mas crendo que quem dá a missão dá a condição. Eu quero orar com você, que ficou com o coração aquecido com essa mensagem de hoje, desejoso para se envolver mais nessa história de missão, de salvação, ou por você que entende a sua vocação de discípulo de Jesus, mas sente que não está conseguindo desenvolver seu ministério, ou sente muitos impedimentos para poder iniciar esse realizar tudo que você precisa fazer para o reino de Deus. O reino de Deus já iniciou, está passando na nossa mão, é nossa missão viver e proclamar o reino de Deus. Feche seus olhos e vamos orar ao Senhor com fé, de que o Senhor, o Deus que nos comissiona, que nos envia em missão, sempre vai dar a condição. Nós não somos feitos só para receber poder de Deus e viver para nós mesmos. Esse poder tem que estar a serviço do reino de Deus, da proclamação do Evangelho, para a glória de Deus. O mundo está perdido, Deus quer alcançar através da minha vida e da sua vida. Oremos. Pai amado, muito obrigado, Senhor, por esse momento em que a Tua igreja foi alimentada pela Tua palavra. Obrigado, Senhor, por ser confrontado e desafiado a uma mudança de status de vida. Não só ser uma simples ovelha no Teu rebanho, não só ser mais uma pessoa alcançada pela Tua graça, mas ser um agente envolvido na Tua missão, Deus. Receber a Tua graça, receber as Tuas bênçãos, deve nos impelir a viver a Tua missão nesse mundo, Senhor. Deve nos impelir, Pai amado, a um desafio de olhar para o que o Senhor está realizando através da nossa vida no mundo, independente das circunstâncias, da oposição, da rejeição, da limitação, dos desafios que vamos enfrentar. Pai, olha para a vida de cada um de nós, Deus, e nos concede, Pai amado, esse poder para viver aquilo que o Senhor tem proposto para nós. Distante, Pai amado, de uma vida famosa, uma vida bem-sucedida financeiramente, economicamente, mas arruinada espiritualmente, uma vida, mesmo que sofrida, mais distante do Senhor, do Teu alento, do Teu convívio, Senhor. Pai, realiza em nós o Teu querer, Senhor. Que a Tua missão, Pai amado, que passa através da nossa vida, pelas nossas mãos, que está no nosso coração, seja realizada. Que o Teu povo, Senhor, possa entender a grandeza do que é estar a Teu serviço, viver uma vida comunitária que partilha os desafios dessa missão, Senhor, como pessoas que sofrem, outras pessoas que podem estender as mãos, pessoas que têm as mãos para poder ser acolhido. Que a Tua igreja, Pai amado, seja esse lugar no mundo onde a Tua missão e o Teu reino é revelado, Pai amado, e o Teu reino vai à frente através das nossas vidas. E nós oramos, ó Pai amado, por cada um que está aqui, Senhor, por cada um que está escutando esse sermão, pedindo a Tua graça sobre nós, para que os nossos olhos estejam só focados nesse Deus que nos chama, nos envia, que dá a missão e dá a condição. É em nome de Jesus nós oramos. Amém. Amém.